Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas maratonas oficiais no Brasil, porque é importante que a gente conheça, é fundamental que o profissional que vai estar orientando esse atleta conheça a maratona e conheça a especificidade de cada uma delas. Porque cada prova tem a sua característica específica. E aí, mais lá na frente, a gente vai falar sobre isso e a importância do profissional entender como é que é essa prova. Se a gente pegar a maratona de Porto Alegre, é uma maratona super rápida, ela e a de Florianópolis são as duas maratonas mais rápidas do Brasil, sendo que a maratona de Porto Alegre, normalmente, ela acontece num período que está muito frio. Então, tudo isso a gente precisa considerar. A temperatura que vai estar na prova, isso vai fazer toda a diferença na questão de hidratação, na questão até mesmo de suplementação, né? Porque o corpo ele aquece muito menos do que numa maratona do Rio de Janeiro, que é uma prova extremamente quente. Então, todas essas especificidades da prova em si é importante a gente conhecer. Então, a gente tem as maratonas oficiais Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Minas. Aqui eu coloquei algumas, quer dizer, eu coloquei todas as oficiais do Brasil. E as ultras maratonas, essas sim eu coloquei algumas, porque a gente tem inúmeras provas, ultras maratonas no Brasil, com várias empresas fazendo essas provas, então até é difícil a gente saber todas elas, embora muitas delas eu já tenha acompanhado atletas fazendo, mas aqui eu coloquei algumas. A Rio Ultra 24 horas, é uma prova de 24 horas, 12, 6 em pista de 400 metros. Ou seja, o atleta fica correndo numa pista de 400 metros por 24 horas. E quem somar maior distância acaba vencendo a prova. A mesma coisa acontece de 12 e 6 horas. Então, quem percorreu maior distância dentro de 24, 16 ou 6 horas. O BR, o 35, é uma outra prova também, em São João de Boa Vista, né, São Paulo, e Campos do Jordão, São Paulo. O Desafrio, que é uma prova mais curta do que essas outras duas acima, é uma prova de 52 quilômetros, que acontece aqui na Serra de Urubici. Essa prova é uma prova de montanha e normalmente é uma época do ano que está bem frio, então é uma prova com bastante altimetria, é uma prova bem difícil, embora a distância perto das outras não seja tanto. Por isso que é importante também a gente entender, conhecer essa prova, porque a gente vai ver a distância da prova e o grau de dificuldade. Isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na hora da gente estar direcionando, né, uma conduta nutricional, tanto a parte da alimentação quanto a parte de suplementação da prova. Então, a gente precisa considerar a distância e o grau de dificuldade. Daí a gente tem a prova de Bertioga, o Indômito da Costa Esmeralda também é uma prova super conhecida que acontece em Bombinhas. E a Ultra Internacional 48 Horas da Mantiqueira também é uma prova super conhecida. Os atletas de ultramaratona gostam bastante de fazer. Então, aqui mais para vocês tomarem conhecimento de algumas provas, e se vocês tiverem algum paciente no consultório que vai fazer maratona, vocês já sabem mais ou menos o que existe de maratona no Brasil.